Olá, eu sou o Luiz e esse é o canal Mano Livro. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, uma semana, me enrolei. Na verdade, até para terminar de ler, achei que eu ia terminar antes do esperado, mas esse livro me deu um pouquinho mais de trabalho. Hoje a gente vai falar sobre José Saramago, novamente, só que O Ano da Morte de Ricardo Reis. Esse é um livro relativamente longo, são da Companhia das Letras, é a mesma coleção. Eu tenho a grande maioria desses livros, tem quase 450 páginas, jeitinho Saramago de escrever, diálogo dentro de diálogo, história dentro de histórias, aquela mania que ele tem de contar uma história que no final você descobre que aquilo é só uma possibilidade e nem aconteceu. Parece-me que esse foi o livro que ele estabeleceu de fato essa maneira muito específica de escrever, né? Bem Saramago mesmo. É um livro incrível, não podia ter coisa melhor para mim. José Saramago, Fernando Pessoa. Como eu disse no vídeo anterior, o Ricardo Reis não é o meu heterônimo predileto, e sim o Álvaro de Campos. Mas mesmo assim, eu queria ler esse livro. O título já é muito interessante, imaginar a morte de alguém que sequer existiu. O livro vai começar quando o Ricardo Reis retorna o heterônimo Ricardo Reis retorna do Brasil no ano de 1936, depois de ter passado 16 anos no Rio de Janeiro. Se autoexilou lá por algumas razões e ficou por lá clinicando. Ele era médico e um poeta também, era o heterônimo do Fernando Pessoa, que fazia as odes. Aí tem que dar uma pausa para compreensão de heteronímia. Ter heterônimos, fazer heterônimos não é uma característica só do Fernando Pessoa. Outros já fizeram, mas eu acho que quem estabeleceu, e isso é uma opinião pessoal, e não quem está ali aparecendo de novo, Mateus. Hoje quem está aqui? Eu, Mateus e as minhas olheiras, pela minha insônia. Mas voltando a falar sobre os heterônimos, o Saramago não foi o primeiro que fez isso, não. Mas eu acho que, na minha opinião de leitor apenas, eu acho que ele fez isso magistralmente. Além de dar datas de nascimento, de morte, criava mapas astrais, profissão, cada um tinha uma característica. Esse processo é incrível. Quando Ricardo Reis volta para Portugal, ele encontra uma Lisboa chuvosa. Ele chega num período de chuvas, de frio, e a cidade toda em lama, cheia de lama. Vai procurar um hotel, encontra num hotel relativamente, digamos assim, simples, não é? Lá tem algumas pessoas, ele é um homem recluso, discreto, conhece uma das serviçais, digamos assim, uma das meninas que trabalhava lá, que era a Lídia, e que é uma ironia porque muitas odes foram feitas pelo Ricardo Reis, foram feitas pela Lídia, para a Lídia, na verdade. Conhece a Marcenda também, que é a filha de um senhor. Ela vai para fazer um tratamento médico porque a mão esquerda dela não funciona, é uma mão morta. Aí o Ricardo meio que se pensa mais ou menos assim, né? Porque bonita se coxa. Aí tem um livro que fala essa frase aí, né? Porque coxa se bonita, porque bonita se coxa. Enfim, que o Ricardo Reis vai visitar o Fernando Pessoa, porque ele volta porque o Fernando Pessoa morreu. E ele vai visitar o túmulo do Fernando Pessoa, e quem surge? O fantasma do Fernando Pessoa para conversar com ele. Ou não. Eu não estou dando spoiler não, tá bom? Mas fica uma dúvida no ar aí para a gente poder imaginar, na verdade, do que se trata esse livro. Não é? Ele conversa com o Fernando Pessoa, eles se encontram geralmente à beira de um dos rios que tem em Portugal, em Lisboa, ora na casa onde o Ricardo Reis foi viver depois que ele saiu do hotel. Ele passa a viver sozinho nessa casa e ele recebe a visita da Lídia, que funciona meio como uma arrumadeira, e também recebe a visita da Marcenda, mas meio que como que clinicando, digamos assim. Os encontros com a Lídia são mais animadinhos, né? Eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. Com a Marcenda não, eles são mais comedidos, né? Ele vai tratá-la de uma maneira mais cortês. Tem muita coisa do Fernando Pessoa aqui, mas tem um trecho que eu quero ler, porque eu acho isso sensacional e é muito a cara do Fernando Pessoa. Afinal, a vida não é muito mais do que estar deitado, convalescendo de uma enfermidade antiga, incurável e recidivante, com intervalos,
a que chamamos saúde. Isso ele está falando da Marcenda, não é? Como ele está dizendo que a doença que ela tem, e ela nem tem fé para isso, ela chega aí a Fátima com os romeiros, ele também vai, ela não tem fé para isso, e ela já está indicando que ela não vai ter cura, que isso não vai acontecer, né? Esse é um livro, assim, ele me deu um pouco de trabalho, na verdade, não pela escrita do Saramago, que eu já estou bastante habituado, mas pelas dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de citações que ele faz, citações às questões, à guerra, Hitler, Mussolini, Salazar, General Franco, Guerra Civil Espanhola. E a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, o que o Saramago faz, ele subverte a história, ele inventa algumas situações que, na realidade, não ocorreram. Quem lê o Evangelho segundo Jesus Cristo sabe do que eu estou falando. Tem algumas frases lá que foram bastante invertidas. Quem conhece a Bíblia um pouco dela, ou da paixão de Cristo, sabe que o que ele está dizendo não é aquilo, é o contrário. Ou o livro Caim, por exemplo, fala sobre a relação de Caim e Abel. Apesar disso, assim, o Fernando Pessoa, por incrível que pareça, esse personagem é muito engraçado. Ele é muito irônico. E as partes que eu mais dei risada nesse livro foram justamente as que tinham o encontro do Ricardo com o Fernando Pessoa. Eu ficava esperando eles se encontrar. Eles se encontram tanto assim. Dava uma raiva, porque eu queria que eles se encontrassem. Porque uma das características que o Fernando Pessoa já dá para o Ricardo é que ele tem um período como se fosse uma gestação inversa. Ou seja, ele vai se apagando enquanto fantasma. E a outra característica é que ele vai deixar ele desaprende a ler, ele não vai ler mais. Então o Ricardo Reis fica lendo as notícias de jornal, as notícias da guerra, o que está acontecendo naquele momento, vai colocando em dia tudo o que está acontecendo. E Fernando Pessoa não gosta muito de andar entre os vivos, não. Eles se encontram também nos bares, porque o Ricardo Reis não bebe, ou bebe muito pouco, e o Fernando Pessoa já é sabido que morreu da cachaça, né? Não foi entrar aí no inferno, o cão foi quem botou pra nós beber. Esse bebia bastante. Durante o livro você também vai se dar conta de que é um livro bastante político. Tem outros livros do Saramago que ele não faz tanto isso. E eu comecei lendo esse livro achando que ele ia falar mais da relação realmente da poesia. A poesia está muito presente aqui. Vale muito a pena ler alguns poemas, principalmente assim, os principais poemas conhecidos. E de outros heterônimos também, do Álvaro de Campos, do Bernardo Soares, do próprio Ricardo Reis, que vão nos ajudar. E como o Saramago fez isso, inventando histórias como esses poemas surgiram, as próprias odes à Lídia, isso jamais poderia ter acontecido. É muito engraçado isso. O Saramago fez isso. Puta, é foda, eu não consigo falar do Saramago sem só rasgar elogios. Tem dois livros dele que um deles me cansou muito, que eu não consigo. História do Cerco de Lisboa, tá lá, de Castigão, há mais de uma década. E todo mundo me fala da Jangada de Pedra, que segura um pouco também você lá. Eu não li ainda e não vou ler agora também. Mas ele fala muito de política, tem muita política aqui. Então vale a pena depois jogar no Google, ver o que aconteceu nesse ano, um pouco antes, 16 anos antes, né, da chegada do Ricardo Reis, e o que vai acontecer no futuro, o que está acontecendo ali na Europa, na Península Ibérica principalmente, que ajuda a compreender. O Ricardo vai ser chamado pela polícia, quem é essa polícia, o que eles estão querendo, um cara vai meio que começar a perseguir ele, um amigo estranhíssimo assim, e você fica suspeitando que poderia ser aquilo, outro fantasma, sei lá. É incrível, sensacional. Parece-me que o Saramago dizia que esse heterônimo, Ricardo Reis, era o preferido dele. E talvez tenha sido isso que fez com que ele criasse essa história insólita, estranhíssima, de um encontro entre o fantasma de uma pessoa que de fato existiu, que foi Fernando Pessoa, com alguém que nunca existiu, um heterônimo inventado por ele, e os dois têm uma relação. Então, só na cabeça do Saramago, talvez deva existir outros autores que eu não conhecia ainda. Minha literatura ainda não é muito vasta nesse campo, eu estou começando. Eu leio bastante, mas eu sempre tenho a impressão de que eu estou sempre começando, e acho que eu quero levar isso o resto da vida. Eu estou sempre começando.
Outras citações que acontecem aqui são as citações... Perdão, tô com a voz rouca hoje. As citações do livro do Desassossego. O livro do Desassossego foi escrito por um heterônimo não tão conhecido. É praticamente um antilivro, dificílimo de ler no sentido de cabo a rabo. Você pode lê-lo de trás para frente, abrir. É um livro complicado, ele mexe muito comigo, me comove, mas ele me incomoda também. Eu evito ler ele em alguns momentos. Mas é um belo livro e algumas passagens também estão citadas aqui do livro do Desassossego. Eu sempre dou recomendações quando eu faço as minhas resenhas, né? Na verdade eu não faço resenha, eu acredito que eu não faço resenha, eu dou impressão, eu falo aquilo que eu gostei do livro, é só isso, eu não sou especialista, eu sou raso, já falei isso. Mas vale a pena procurar, novamente, voltar um pouquinho para ler e entender quem está falando. Quando é o Ricardo Reis e o Fernando Pessoa, por incrível que pareça, dá para saber exatamente quem é que está falando. Apesar de a diferença ser só de vírgula, né? O discurso dele, a gente já sabe como funciona. Tem que dar uma lida um pouquinho na história da Península Ibérica naquele período, senão fica um pouco cansativo, mas da mesma forma dá para seguir a leitura. Final do livro, Saramago, assim, não é um final óbvio, não é um final evidente, não é um final que você espera desde o começo. Entretanto, não haveria outra possibilidade para terminar esse livro que não fosse dessa forma magistral como o Portuga do Saramago resolveu. Esse cara é incrível, realmente. Eu fico imaginando o que ele poderia estar escrevendo agora, assim, depois da globalização. Ele já escreveu A Caverna, já tinha falado um pouco sobre isso, mas eu acho que sobre esse período específico agora, o que esse cara poderia estar escrevendo, né? É uma pena que ele já não está mais com a gente. Além disso, eu acho que assim, é importante entender um pouco de Portugal. Assim como para ler Machado, é importante conhecer um pouco do Brasil, é bom saber um pouco de Portugal. Assim, a relação que o Saramago e o Fernando Pessoa também tinham com Portugal era mais ou menos a mesma que o Machado tinha com o Brasil. Meio que ódio e amor, louvavam o país e criticavam também. Então saber como é que funcionava isso ajuda bastante, não é? Ajuda muito a compreender assim, a enormidade dessa obra. Por último, o Caetano Veloso, numa entrevista aí recentemente, bem polêmico, é um outro cara que eu gosto muito, ele disse o seguinte, numa frase imensa, mas eu só vou resumir. Ele falou que o Gilberto Gil era foda, que ele era foda, que João Gilberto era foda, que o Djavan era foda. Então eu vou falar assim pra vocês, o Saramago era foda, ele é foda. O Fernando Pessoa é foda, ele era foda, mas ele continua sendo foda. A língua portuguesa é fodástica. Então, queridões, dá pra lacrar com a língua portuguesa. Tô encantado com esse livro e seguindo na minha programação meia boca, né? Porque eu levei 2 semanas para ler esse livro, um absurdo. Prometi pra mim que eu ia fazer. Eu não coloco muita meta não, mas deveria ter feito isso em menos tempo, né? Vamos lá. Já comecei na Proust. Vamos ver outro bigodudo, o que ele tem para me falar. Obra longa, 3.000 páginas, né? Pelo amor de Deus, isso tem que ser bom. Mas todo mundo fala muito bem dessa obra. Vai ser bom sim. Sigo ainda lá com Graça Infinita. Rapaz, como tá difícil. Mas tá bom. Eu termino. Eu não vou fazer como o Moby Dick, que eu desisti. Um pessoal aí veio me comentar, eu tenho Moby Dick, acho que foi a Tami do Literatami falou, não tenho a menor vontade de ler. Um outro rapaz também me comentou, fez um comentário, eu tenho, mas não li ainda. Leia, assim, talvez você tenha sorte. Eu não tive essa sorte, infelizmente eu não tive essa sorte. Não gostei, não vou ler. A Baleia não me desce, mas Graça Infinita vai descer, uma hora vai. Espero que tenham gostado, desculpem a demora, semana que vem tem mais, vou terminar isso aqui com certeza absoluta. E quem gostou, dá aquele joinha, quem não gostou, dá um joinha ao contrário, ou não. E se inscreve no canal quem não se inscreveu. Eu recebi bastante inscrição, muitos comentários, fiquei bastante feliz, é legal, conheci outros canais também, beleza? E até semana que vem, brigadão.